e voltamos com Revista Brasil TVT. Sobre a crise humanitária do povo Yanomami, deputados federais articulam pedido de CPI para investigar Bolsonaro. Para abordar a situação dos Yanomamis, é que falamos agora com Juliana Paula Batista, que é advogada do Instituto Socioambiental, o ISA. Juliana, prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. É um prazer estar aqui com vocês também, agradeço o convite. Juliana, então vamos começar falando sobre essa crise humanitária que tem assolado ali o povo Yanomami. A gente já tem informações também que há outros povos indígenas, outras etnias que têm passado por condições parecidas, mas a questão é também que isso impacta o meio ambiente, impacta também não só o meio que eles vivem ali, as terras indígenas, mas o todo do nosso país, enfim, de um modo geral, o meio ambiente. Gostaria que você pudesse falar um pouco dessa questão de como que o ISA vê essa crise e esse impacto aos povos indígenas, que são os guardiões do meio ambiente, e ao meio ambiente que a gente tem agora essas informações com mais clareza, né? Olha, a gente vê, né, com muita preocupação o governo federal descumpriu várias determinações, tanto da Justiça Federal de Roraima quanto do Supremo Tribunal Federal, para tomar medidas adequadas para proteger os indígenas Yanomami. Principalmente, a gente tem inclusive provimento que determinava a retirada, determina ainda a retirada dos invasores da área, mas muito pouco foi feito. Dá para a gente dizer nada foi feito? Não, não dá para a gente dizer que nada foi feito. Mas o que foi feito foi pouco e foi muito insuficiente diante do tamanho da crise humanitária e do tamanho da demanda. Tanto o Instituto Socioambiental, mas principalmente a Utucara, Associação Yanomami, já vinham denunciando a crise humanitária que estava se abatendo sobre o povo, né? O aumento dos índices de desnutrição, o aumento dos índices de malária, o aumento da contaminação por mercúrio, principalmente de mulheres grávidas e de crianças, que é uma coisa bastante preocupante, porque o mercúrio, uma vez que você está contaminado, não tem como retirar ele do corpo, né? E ele atravessa a barreira placentária, causando deficiência no coeficiente de inteligência das crianças. Então, a mulher que está grávida e é contaminada por mercúrio, ela já pode ter um prejuízo não só para a saúde dela, mas um problema de má formação, de perda de coeficiente de inteligência do bebê. E isso é muito grave, porque existe um nível muito alto de lugares contaminados pelo garimpo ilegal que utiliza, né, o mercúrio, e isso contamina a água, contamina os peixes e contamina as pessoas. E contamina também as pessoas que porventura estiverem nas cidades para onde esses rios correm, né? Juliana, traz pra gente a avaliação de vocês, o Isa que sempre acompanha a situação do meio ambiente dos indígenas, e vocês têm alguns estudos geralmente também sobre isso. Como que ficou a questão da saúde, né, que contribuiu diretamente para essa situação de emergência sanitária que vive os Yanomamis e outros povos indígenas também talvez beiram essa situação. O que aconteceu nos últimos anos que houve essa desassistência para a gente chegar no nível tão grave como a gente está vendo agora? Olha, é multifatorial essa desassistência, né? A gente tem um investimento menor com o passar dos anos, a gente tem o problema principalmente da invasão garimpeira, porque o que acontece? É mais gente circulando na área contaminada, então isso já é um vetor de maior transmissão da malária. Essas grandes lagoas que os garimpeiros fazem, elas viram um criador de malária, então você imagina que na nossa casa, um vasinho de planta já pode ser um criadouro de dengue, você imagina aquelas enormes lagoas com água parada, elas viram grandes criadores de malária. A gente tem o fato dos garimpeiros assaltarem as roças, né, os plantios dos Yanomami e levarem muitas vezes as mandiocas, o milho, a gente tem muitos relatos assim. A gente tem o fato de
essas lagoas também reduzirem as áreas de pesca, porque os peixes começam a ficar contaminados, morrem. A gente tem o fato do aumento da violência no entorno das aldeias, porque em algumas regiões o garimpo está muito próximo das aldeias e os indígenas não começam a não conseguir sair para caçar, né, para utilizar ali as áreas em volta, porque eles acabam sendo ameaçados, tem a filha assediada, o filho cooptado em troca de arma, em troca de celular. Então, o aumento da contaminação, né, por malária, porque vira um criador, as pessoas também começam a se contaminar. Os indígenas Yanomami são indígenas de recente contato. Isso significa o quê? Que são indígenas que vivem, tanto física como culturalmente, muito isolados e distantes da nossa cultura. Isso faz com que eles não tenham a mesma imunidade que a gente que está na cidade tem. Né? Então, uma gripe tem uma tendência maior a se agravar, uma diarreia tem uma tendência maior a se agravar, e isso junto com um alto índice de contaminação por malária, vai também deixando as pessoas com uma perda tanto da sua saúde quanto da sua capacidade de trabalho. E a gente tem também estruturas de postos de saúde que foram sequestradas pelo garimpo. Então, existem casos de crianças com desnutrição que começam com uma diarreia e vai morrer com desnutrição sem nenhum acesso a atendimento de saúde, porque as equipes de saúde não conseguem chegar nesses locais onde você só entra de avião, em algumas regiões só de helicóptero, porque a estrutura do posto de saúde, onde esses profissionais trabalham, onde eles ficam dormindo, comendo no tempo que eles estão na aldeia, ela foi sequestrada pelos garimpeiros, né? Inclusive as pistas de pouso, onde os aviões aterrissam para levar essas equipes de saúde. Então, é uma questão multifatorial, mas ela tem principalmente no garimpo o maior problema desse impacto, né, social e de saúde ao povo Yanomami. Inclusive, aproveitando esse seu fechamento falando da questão do garimpo, o acesso aéreo, a FAB restringiu o acesso via aérea da região ali dos Yanomamis em Roraima. E aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que agora vai dar fim a essa prática de garimpo ali na região. Eu gostaria de ouvi-la sobre se essa ação da FAB colabora efetivamente para que se combata a prática de garimpo ali na região, mas não só na região, como um todo também, em outras regiões, se essa restrição de zona aérea da FAB e também a atuação do governo federal em dizer que vai ser intransigente a essa prática, se isso efetivamente impacta positivamente nos Yanomamis e nos povos indígenas no geral. Olha, essa com certeza é uma das muitas medidas que precisam ser tomadas para impedir que esses garimpeiros continuem sendo abastecidos, né? Então, eles estão em lugares, no meio da floresta, eles precisam que alguém leve para eles comida, combustível, e isso geralmente é feito por meio de uma logística aérea. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil já havia solicitado várias vezes que a FAB fizesse um maior controle do espaço aéreo ali, mas infelizmente a gente teve uma dificuldade muito grande em tomadas de providências que, se você for pensar, são relativamente simples, como essa, e que é uma providência muito importante, porque são centenas de voos que têm que ser feitos por dia e por semana para se abastecer esses garimpos. Então, quando você começa a estrangular essa logística de abastecimento do garimpo, você força essas pessoas que estão lá dentro a começarem a sair de dentro da terra indígena. Então, essa é uma das medidas para que você depois possa entrar e retirar quem ainda ficou. É tentar gerar um esvaziamento até para que se diminua tanto o trabalho da polícia como a possibilidade de conflitos de grandes proporções. Então, é sim uma medida importante, é uma medida que já havia sido solicitada há mais de um ano pela Articulação dos Povos do Brasil, na ação que corre no Supremo Tribunal Federal, e que agora a gente vê ser realizada. Existe um conjunto de outras medidas que podem vir em apoio a essa, mas eu imagino que o governo está se articulando aí os vários, né, braços da administração pública
para elaborar um plano que seja realmente efetivo e que dê conta dessa invasão, que também não é algo super simples, né? É algo que o Estado brasileiro tem capacidade de fazer, pode fazer, né? O Estado brasileiro já tirou 40 mil garimpeiros da terra indígena Yanomami na década de 90, mas que também não é algo super simples. Então, que precisa sim de um planejamento, de uma articulação interagências, de apoio do Exército, que infelizmente nos últimos anos faltou muito com esse apoio, né? O IBAMA não tem condição de sozinho fazer essa retirada de garimpeiros, ele precisa do apoio da Polícia Federal, da Força Nacional, do Exército. E o que a gente espera é que haja maior cooperação interagências para que essas operações possam ser realizadas com sucesso e que também se possa investigar a cadeia de crimes, porque a gente precisa entender não só quem está lá fazendo essa atividade legal, mas principalmente quem está financiando essa atividade legal e quem está se beneficiando dessa atividade legal, né? Tanto quem financia a estrutura, como quem se beneficia com a compra desse ouro ilegal. Juliana, um processo que é muito importante para a proteção dos povos originários é a demarcação de terras, que a gente infelizmente vem falhando nos últimos anos nesse processo, até pela negligência de alguns governos, por exemplo, como o anterior. Agora, que bom, a gente tem um Ministério dos Povos Indígenas nesse governo Lula, que dá uma maior atenção para isso, até porque quem assume é uma pessoa indígena, que é a Sônia Guajajara. Qual o monitoramento que o ISA tem feito desse processo de demarcação de terras aqui no Brasil? Olha, a gente consegue fazer um monitoramento das terras que já têm o processo administrativo aberto, né? Então, hoje, a gente tem, com as terras que têm processo aberto, cerca de 480 terras que já estão demarcadas, homologadas, regularizadas, e cerca de 237 terras que ainda estão em alguma das fases do processo de demarcação e precisam, né, que isso tenha andamento. A demarcação ela é fundamental. Primeiro, ela garante segurança jurídica. Todo mundo tem certeza que ele é uma terra indígena, não existem mais dúvidas sobre isso. Segundo, é com a demarcação que se procede o pagamento das pessoas que estão dentro dessas áreas e a retirada dessas pessoas. E isso permite com que os indígenas possam ter o usufruto exclusivo, né, possam usar exclusivamente todos os recursos naturais dessas áreas. E isso é importante porque quando existe uma competição entre indígenas e invasores por esses recursos, a gente pode ter problemas como a crise humanitária que a gente está assistindo agora no Yanomami, né? Então, eles precisam, essas terras não são demarcadas à toa, elas não são um brinde que o Estado brasileiro dá aos povos indígenas. Elas são demarcadas porque elas são necessárias à sobrevivência física e cultural desses povos. Então, é importante que as demarcações aconteçam, que o Estado brasileiro... Essa é uma política de Estado, né, prevista na Constituição. Ela não é uma... agora eu sou um governo de esquerda, não quero fazer essa política. Ela não é uma liberalidade do presidente ou do governador, né? Não importa se o presidente é de direita, se ele é de esquerda, qual a vertente política que ele segue. Essa é uma política de Estado que ela precisa ser operacionalizada por quem assume um cargo como chefe do Poder Executivo, porque essa é uma determinação constitucional, né? Então, essas demarcações precisam ser feitas, mas a proteção territorial dessas áreas também precisa ser feita, porque a terra indígena Yanomami é uma terra demarcada e homologada desde 1992. E, Juliana, falando aí, você mencionou a punição do garimpo ilegal, do combate a esta prática. O ministro Silvio Almeida, da Direitos Humanos e Cidadania, indicou que vai propor ao governo federal que empresas e pessoas que sejam beneficiadas pelo garimpo ilegal, mas não necessariamente sejam os praticantes, mas se beneficiem dele, possam também sofrer algum tipo de punição para ir na tentativa, inclusive, de aniquilar esse processo, essa prática. Como é que vocês avaliam esse tipo de proposta, se isso também vem a contribuir aí com as condições dos povos indígenas? Olha, pela
ótica do direito ambiental, tanto quem pratica uma ação que causa um dano ambiental, quanto quem se beneficia dessa ação, mesmo não sendo a pessoa que diretamente está causando dano ambiental, pode sim ser responsabilizado. Eu acho que essa responsabilização ela é importante porque a gente vive um mundo de escassez e finitude de recursos, né? Então, quanto mais a gente também conseguir responsabilizar tanto as pessoas que causam o dano quanto aquelas que se beneficiam, a gente também está aí criando mais possibilidades de fazer a restauração dessas áreas que já estão extensivamente degradadas. E eu acho que isso também, né, essa punição, principalmente quando ela incide no bolso, ela tem um caráter pedagógico, porque as pessoas que se beneficiam disso, elas vão tomar mais cuidado. Agora, a grande pergunta é: quem são as pessoas que se beneficiam dessas práticas? É algo que precisa realmente ser investigado muito a fundo e com afinco pela Polícia Federal. Legal. Juliana Paula Batista, advogada do Instituto Socioambiental UISA, obrigado pela participação com a gente no Revista Brasil TVT. Volte outras vezes. Obrigada também, pessoal. Contem comigo. Abraço. Tchau, tchau.